Olá, eu sou o aluno Cassiano Brandão e irei apresentar um trabalho para a disciplina de Engenharia do Trabalho, do professor Tiago Lima. Esse trabalho é sobre ergonomia do produto, de acordo com o capítulo do livro de Ergonomia, Projeto e Produção de Tiro e Ida. Aqui tem um sumário que fala sobre os tópicos que eu vou detalhar durante esse trabalho, a iniciar pelo contexto histórico. Historicamente, o homem sempre tentou buscar adaptar a natureza ao seu corpo para usar os seus itens a favor. Desde a pré-história, como podemos ver na imagem, os homens sempre tentaram adaptar, por exemplo, as cavernas para virarem moradias e proteger dos perigos que tinham lá fora. Outro exemplo pode ser as armas, que o homem sempre tentou adaptar as pedras, pegar as pedras em formatos para usar como armas, e com o tempo ele começou a desenvolver machados usando e outras ferramentas com essas pedras, e foi se desenvolvendo mais ainda para desenvolver arcos e flechas. Então, o homem sempre tentou buscar o que está ao seu redor e adaptar ao seu corpo. E isso tem muito a ver com ergonomia, porque, do ponto de vista ergonômico, todos os produtos são considerados meios de um homem executar uma função. Diante disso, o objetivo da ergonomia é estudar os sistemas homem-máquina e ambiente, para que as máquinas e ambientes funcionem de maneira harmoniosa e adaptada ao homem, deixando o funcionamento geral mais adequado. E isso foi evoluindo com o tempo, porque até um tempo atrás só se importava os aspectos técnicos e funcionais. E com o tempo foi evoluindo os aspectos de design e de ergonomia vem crescendo e cada dia se tornando mais importantes. Essa evolução da ergonomia é dividida principalmente em 3 fases: a ergonomia dos knobs de mostradores, ergonomia de sistemas e integração ao sistema produtivo. Aqui especificando as fases, o crescimento da ergonomia foi durante a segunda metade do século XX. E cada vez essa evolução vai se tornando mais complexa, ou seja, vai se tornando mais detalhada, os estudos vão aumentando. Isso começa aproximadamente no início da década de 40, com o início da Segunda Guerra, e começa com a ergonomia dos novos mostradores, onde alguns indivíduos começaram a querer melhorar essa relação entre homem e máquina, tentando facilitar o uso das mesmas. Essa fase é marcada principalmente por tornar os mostradores e botões das máquinas mais evidentes para facilitar o uso. Diante disso, os especialistas eram chamados para reduzir a carga física do trabalho e corrigir as dificuldades de operação que causavam altos índices de erros e acidentes, fazendo com que essa área fisiológica do trabalho se desenvolvesse. Porém, vale ressaltar que os especialistas ainda não faziam parte do projeto. Eles apenas entravam em ação em algumas ocasiões especiais. A partir da década de 50 e 60, a gente vai entrar na segunda fase, que seria a ergonomia de sistemas, onde os ergonomistas começaram a ter uma visão mais ampla do problema, vendo que problemas ergonômicos eram muito presentes e deviam ser solucionados. E mesmo com os poucos conhecimentos, eles começaram a desenvolver ideias e metodologias para auxiliar no sistema homem-máquina, tornando-o melhor, mais adaptado ao homem. Porém, ainda faltava uma maior integração dos ergonomistas em si com o projeto. Eles eram meio que vistos como setor isolado e não estavam presentes durante os projetos, e isso prejudicava o trabalho deles. E com isso, a partir da década de 70, vem a terceira fase, que seria a integração ao sistema produtivo, onde teve um maior reconhecimento da ergonomia nas organizações, ela começou a se tornar mais evidente. A integração que faltava começou a acontecer e os ergonomistas começaram a estar presentes dentro dos setores, trabalhando nos projetos. Os sistemas abordados se tornaram cada vez maiores e as ideias dos ergonomistas estavam influenciando cada vez mais gente dentro da empresa. E a partir daí foi só o crescimento e os ergonomistas estão cada vez mais presentes nos projetos. À medida que o tempo vai passando, as pessoas percebem a importância deles e dão o devido valor a eles. Falando um pouco sobre o ponto de vista ergonômico, ele diz que todos os produtos devem satisfazer as necessidades humanas, ou seja, eles sempre vão estar em contato com o indivíduo. E para que esse objetivo seja atingido, existem essas 3 características básicas no produto para que ele seja considerado um produto de qualidade, que seriam a qualidade técnica, a qualidade ergonômica e a qualidade estética. Essas 3 características têm que estar buscando sempre o equilíbrio. Por mais que, às vezes, uma delas se destaque, as 3 têm que sempre tentar estar presentes, porque as 3 são extremamente importantes para todos os produtos.
Aqui um exemplo seria a chuteira de um jogador de futebol, porque ela tem que ter a qualidade técnica, que seria o desempenho do produto a realizar sua função, ou seja, a eficiência, tem que ser uma esteira boa, uma esteira confortável. A qualidade ergonômica, que é o que garante uma boa relação com o usuário, facilidade de manuseio, adaptação ao produto, conforto, segurança, que seria ela ser confortável no pé, não machucar e etc. E por fim, a qualidade estética, que é a combinação de formatos, cores, materiais e texturas que traz prazer ao indivíduo, fazendo com que atraia o consumidor. Ou seja, também tem que ser, entre aspas, bonita. E outro exemplo seria um carro, que tem que ter essas três qualidades bem presentes para que seja atrativo para o consumidor. Agora, falando sobre aquele equilíbrio, nem sempre ele é tão presente, mas vale ressaltar que, por exemplo, qualidade técnica. Um motor de carro, a prioridade dele tem que sempre ser a qualidade técnica, ou seja, seu desempenho, sua eficiência. Ele sempre tem que estar funcionando bem. Ele pode ser bonito ou não e tal, mas tipo, essa qualidade tem que estar sempre presente. Na qualidade ergonômica, a gente pode dar exemplo de uma cadeira ergonômica, que tem como sua principal função garantir a boa relação com o usuário, sempre dando conforto a ele, segurança, fazendo com que ele se adapte bem ao produto, etc. E por fim, a qualidade estética, a gente pode ver ela se mostrando mais presente, por exemplo, quadros de arte, que as pessoas se atraem, compram mais os quadros, as figuras, muito mais pela estética do que por uma qualidade técnica, uma qualidade ergonômica. Agora, falando um pouco mais sobre os produtos, existem diversas classificações dos produtos de acordo com algumas das suas características. Uma dessas principais seria essa classificação em bens de capital ou bens de consumos. Eles se diferem quanto ao objetivo, comprador, usuário, acompanhamento de uso, manutenção, custo da falha e renovação. Os bens de capital seriam um produto comprado para ter uma atividade própria, que faça o seu serviço ali e ponto. O bem de consumo não, é algo mais casual, mais doméstico. E aí na tabela a gente tem um exemplo, que, por exemplo, alguns fatores que diferenciam bens de capital e bens de consumo. Por exemplo, o objeto do bem de capital é definido pelo fabricante e pela empresa. O dos bens de consumo é selecionado pelo usuário. O comprador dos bens de capital geralmente é uma empresa mediante os critérios técnicos. E os bens de consumo é individual, depende do que você gosta mais ou gosta menos. O usuário dos bens de capital geralmente são pessoas com treinamento. E os bens de consumo geralmente são coisas mais simples que não precisam desses treinamentos específicos. E assim sucessivamente. E aí a gente pode ver algumas diferenças e alguns exemplos, por exemplo, de bens de capital seriam algumas máquinas de empresas, como prensas hidráulicas, que são compradas para realizar uma atividade específica por alguém treinado e deve ser acompanhado, e seu funcionamento tem que ser acompanhado. Ou seja, ela é definida pelo fabricante, a empresa escolhe mediante os critérios técnicos, os usuários são sempre pessoas com treinamento, o uso é sempre supervisionado, tem que ter uma manutenção preventiva, sistemática. O custo da falha pode trazer diversos prejuízos para empresas e a renovação tem que ser periódica, porque tem que ir mudando de acordo com que a tecnologia vai avançando. Já um exemplo de bem de consumo, temos o brinquedo para uma criança. É um produto que pode ser utilizado por qualquer pessoa, não precisa ser comprado de maneira técnica. Qualquer criança pode manusear um brinquedo, não precisa de nenhum treinamento. O acompanhamento de uso, não existe nenhum específico, né? Pode deixar a criança brincando, óbvio, tem que tomar cuidado, enfim. A manutenção é corretiva, só para corrigir algumas falhas. O custo da falha, não tem como você quantificar isso. E a renovação é sujeita à moda, às mudanças, às tendências que o mercado está adquirindo. Então, essas são as diferenças entre os principais entre bens de capital e bens de consumo. Agora, falando um pouco sobre outro tipo de produto, seriam os projetos universais, porque a globalização vem crescendo cada vez mais e, com isso, os projetistas têm tentado criar produtos com maior usabilidade. Com isso, há essa ideia de projetos universais. E esse conceito é considerado inadequado por alguns, porque é impossível ter um projeto que seja universal, que todos possam utilizar de maneira restrita. Mas essa denominação se dá geralmente a produtos dotados de características que facilitam o uso para a maioria das pessoas, tentando incluir o máximo de minorias possíveis, como portadores de deficiência física, canhotos, idosos, etc. Esses produtos possuem certos princípios para serem desenvolvidos, que são algumas das suas características principais, sendo elas o uso equitático, que seriam as dimensões do produto que permitem o uso da maioria das pessoas,
A flexibilidade no uso, que seria o produto se adequar às características individuais das pessoas, uso simples e intuitivo do produto com informações perceptíveis, espaço apropriado para uso, tolerância de erro, que seria minimizar os riscos desse produto, e redução de gastos energéticos, que é, resumidamente, você não precisar gastar muita energia para fazer com aquele produto que ele tem que fazer. Outro aspecto extremamente importante dos produtos é a usabilidade. A usabilidade significa facilidade e comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente profissional. E ela pode ser influenciada por diversas características, tais como a evidência, que seria o produto deve ter uma clara maneira de utilização, a consistência do uso do produto, a capacidade do uso do mesmo, a compatibilidade, a prevenção e correção de erros e a realimentação, que seria te dar o retorno, como, por exemplo, ele sempre te dá um retorno sobre o desempenho do produto. Uma ligação que você faz que fala, essa chamada está sendo encaminhada para a caixa postal, que ali seria uma realimentação, está dando retorno do que está acontecendo no uso do produto. E dentro dessas outras características, essas mesmas características se distribuem entre características físicas e características cognitivas. Essas características podem ser aplicadas para melhorar a usabilidade dos produtos. As características físicas, como a gente pode ver, elas podem ser alterações de dimensões, pesos, formas, resistências, adição de regulagens, como esse exemplo, que seria uma alteração na característica física de uma cadeira que botou uma regulagem que pode facilitar o uso, tornando mais ergonômico. E outro exemplo de característica física seria o controle de televisão, que, como você pode ver, como eles são usados geralmente em ambientes com pouca luminosidade, você não consegue às vezes enxergar muito bem os botões, então eles são bem espaçados para você não poder ficar clicando em botão sem querer, o que pode atrapalhar o uso desse produto. As características cognitivas falam sobre os novos produtos devem ter funcionamento parecido com produtos já existentes, para que seu uso seja mais intuitivo e, consequentemente, mais fácil. Por exemplo, novas maçanetas, elas tendem a abrir para baixo, assim como maçanetas antigas, para que sejam algo mais intuitivo. E tal como novos softwares. O desenvolvimento de novos softwares tem utilizado comandos de softwares mais antigos. Algumas alterações, mas, no geral, softwares mais antigos. Porque isso facilita o entendimento das pessoas, porque é algo que elas já dominam, já têm uma noção melhor. Agora, falando sobre o processo de desenvolvimento de produtos, esse processo é muito complexo e envolve um número grande de pessoas, pois analisa diversos fatores, desde o setor estratégico, que deve analisar o mercado para ver necessidades, passa pelo marketing do produto, até a entrega do produto ao cliente. E os ergonomistas estão presentes em todas essas etapas. Essas etapas não são exatamente muito bem definidas, mas há um modelo um pouco mais geral. E dentro delas o ergonomista está presente em todas, como a gente pode ver aí. Que a primeira etapa seria de definição, que examina as oportunidades, define os objetivos dos projetos, e etc. Nisso o ergonomista está presente para examinar o perfil do usuário e analisar os requisitos do produto. A segunda etapa seria de desenvolvimento, que analisa os requisitos do sistema, a arquitetura do sistema, desenvolve o sistema, e o ergonomista está, geralmente, nessa etapa, o ergonomista analisa as tarefas e atividades e analisa a interface. A terceira etapa, que seria o detalhamento do sistema, especificar os componentes do sistema, e o ergonomista faz um acompanhamento dessa fase para possíveis correções de erros. A quarta fase seria a de avaliação, que avalia o desempenho do produto, compara com as explicações e faz os ajustes, onde o ergonomista testa a interface junto ao usuário. E no produto em uso, as atividades gerais da empresa são prestar serviços, adquirir experiências para outros projetos, e com isso o ergonomista, sua função nessa última fase seria realizar o estudo de campo junto aos usuários. E a cada etapa, caso haja falhas ou não está indo na direção certa, pode voltar um retorno à fase anterior e com isso realizar as modificações e depois voltar os procedimentos. E a participação do ergonomista no desenvolvimento de produtos das empresas tem crescido. Eles têm ergonomistas na equipe que participam do processo fazendo principalmente 4 atividades.
relacionados à primeira, ao usuário, que é conhecer o usuário, suas necessidades e valores, para aumentar a usabilidade do produto, adaptar o produto ao usuário. A utilidade do produto, que analisa o quão útil o produto é de acordo com a necessidade dos usuários. A usabilidade, que define metas para o desempenho do produto de acordo com o que ele foi feito, para realizar e avaliar a sua usabilidade a partir disso. Por mais que ele esteja presente em todas as etapas, essa é a que o economista mais está presente, analisando a usabilidade do produto. E a última etapa seria a interface com o usuário, que foca na interação com o usuário, perguntando sobre o produto, perguntando sobre sua usabilidade, sobre o seu desempenho, para entender melhor, para fazer melhorias no mesmo produto, algumas adaptações, ou nos próximos produtos desenvolvidos pela empresa. Agora, falando sobre os bens duráveis, que seriam os bens materiais e suas estratégias para maior consumo datadas pelas empresas, a gente pode dizer que as empresas sempre vão visar buscar melhoria nos produtos para gerar vantagem sobre seus concorrentes. E a globalização vem tornando isso cada vez pior para as empresas, porque os consumidores têm obtido mais informações e, consequentemente, vão exigir produtos melhores. Diante disso, a ergonomia entra como uma dessas vantagens, visto que ela vai auxiliar a empresa a adaptar os produtos às necessidades dos clientes. E para conseguir essa vantagem, algumas estratégias, algumas ideias adotadas pelas empresas para que o produto seja mais atrativo, mas de maior usabilidade. Sendo as principais delas a consulta aos clientes, o desenvolvimento participativo, a pesquisa das características do produto e a avaliação do produto. Ao começar pelas duas primeiras, que são um pouco semelhantes, a consulta ao cliente seria uma consulta sistemática durante a produção. Ela pode ser benéfica, porque ela pode evidenciar o que os clientes gostam, o que eles desgostam do produto, e através disso a empresa faz as alterações. O que vale ressaltar é que deve haver essa interpretação dos tipos de cliente, porque, por exemplo, quando você está produzindo um brinquedo, quem vai comprar o brinquedo é a mãe da criança. Então, esse brinquedo tem que ser atrativo não só para a criança, mas também para a mãe. Tem que haver características que façam com que a mãe ache que esse brinquedo seria adequado para o filho ou para a filha. Então, aí está um exemplo da mãe comprando o brinquedo para a criança. Já o desenvolvimento participativo fala sobre que algumas empresas têm consultas com potenciais clientes mais exigentes dos seus produtos, para que o nível do produto seja o mais alto possível. E esses clientes realizam testes. Por exemplo, a Philips faz teste de barbeadores. Há o levantamento de informação por questionários, feito com clientes mais exigentes, clientes que têm irritações na pele, clientes que são mais detalhistas, com barba, bigode, etc. Então, querem sempre uma máquina com um desempenho muito alto. Então, após esse questionário, há dois tipos de atividades que podem complementá-lo. A observação em loco, que é o cliente usa o produto em condições reais, podendo identificar os erros e ir reportando. E o grupo de foco, que uma pessoa realiza e dentro de um grupo de 6 a 10 pessoas, e essas 6 a 10 pessoas, junto com quem está utilizando o produto, analisam o uso e vê possíveis melhorias nele. Também há a pesquisa das características do produto, onde o levantamento de dados deve ser feito de forma organizada e as informações devem ser quantitativas, para efeito de comparação. Por exemplo, com a empresa que produz um tênis. Tem as características, e esse N1, N2, N3, N4 são 4 pessoas que vão ranquear a importância dessa característica do produto de 1 a 5. Aí a gente pode ver que o que mais somou pontos foi o conforto, depois a qualidade do material e assim beleza e peso. Então, isso a gente cria um ranking e o ranking põe os fatores, que seriam os fatores multiplicativos para dar essa importância, para ponderar melhor essa importância. Aí, diante disso, a gente faz outra avaliação com uma pessoa contando esse fator sobre o produto da empresa. Aí, nisso, dá para distribuir esse ponto de uma maneira melhor e obter uma informação mais específica sobre o produto da empresa, conseguindo levar em consideração o que o cliente costuma considerar mais importante. Seguidamente, a outra estratégia seria a avaliação do produto, onde a avaliação é feita pelos próprios fabricantes, visando determinar os 3 aspectos, 3 qualidades, que seria a qualidade técnica, usabilidade e estética. O técnico seria avaliando quantas medidas, seria a avaliação de dimensões, peso, dureza, resistência, etc.
A usabilidade seria a avaliação da relação entre o homem e a máquina, avalia se está adaptado ao homem. E a estética avalia aspectos sensoriais, emocionais, culturais e sociais que influem no grau de atração sobre o produto, ou seja, ver o quanto a pessoa está atraída pela estética do produto, ver se é um produto bonito que as pessoas têm vontade de comprar. Outro aspecto importante seriam os aspectos legislativos, onde em diversos países existem legislações para regular as relações de consumo. E no Brasil, o exemplo é o Código da Defesa do Consumidor, essas legislações são responsáveis por defender o consumidor caso ele adquira algum produto que venha defeituoso, possibilitando mesmo de eu trocar o produto ou receber indenizações ou algo do tipo, sempre defendendo o consumidor de possíveis tentativas de engano da empresa. Vale ressaltar que no Brasil essas leis ainda estão em ascensão, não sendo muito bem elaboradas, entretanto elas vêm crescendo bastante. Sua importância e elas são extremamente importantes para ajudar pessoas que não têm muita noção disso a ter algum retorno se adquirirem produtos que já vêm defeituosos ou produtos que não vêm realizando as atividades que eles deveriam estar realizando. E na área da ergonomia, em relação a isso, tem a NR17, que é uma NR que contribui muito para a ergonomia, falando sobre ergonomia no espaço de trabalho, entre outros, só que vale ressaltar que suas recomendações ainda são muito genéricas. Então, essa NR, muitos falam que precisa ser redigida de maneira a adicionar algumas adequações e detalhamentos para que possa determinar essas regras de uma maneira mais precisa. Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e espero que vocês tenham gostado da apresentação.